Olá! No vídeo de hoje, nós vamos analisar uma proposta elaborada por mim e a redação de uma das minhas alunas URGS. Para quem não me conhece, eu sou a Karin, professora de português e redação, e nas minhas redes sociais compartilho dicas e orientações de redação e língua portuguesa. Vamos lá? Antes de nós irmos olhar o texto base e entender a proposta da situação hipotética, vale lembrar que a URGS ela sempre tem esse padrão nas provas de redação do vestibular, em que ela traz uma temática, ela aborda um único texto base e esse texto base que vai direcionar a produção da tua redação. Tá? Então, aqui nesse cenário em que eu elaborei a proposta para a aluna, né, para a gente treinar ali nas aulas de URGS, a gente tem o seguinte, esse texto aqui do Renan Raman em relação ao não dá mais para fingir que as redes sociais não precisam de regulação. Esse texto foi publicado no jornal Tecnomundo em setembro de 2024. Então, aqui o autor, ele aborda bastante pontos em relação a essa questão das fake news dentro do contexto midiático, né? Então, das redes sociais, principalmente porque é um dos meios em que há muita popularização, digamos assim, das redes sociais, né? Há muita divulgação de informações falsas, desinformações. Então, esse contexto do texto, ele aborda esse ponto. E aí, então, nós temos o seguinte. Em 2022, a União Europeia colocou em vigor um dos principais textos legislativos do mundo, no que tange o uso das plataformas online, colocando fim à era da internet casa da mãe Joana, entre aspas, né, porque é um vocabulário popular. O Digital Services Act, Lei de Serviços Digitais, colocava a luz sobre as discussões que vinham sendo travadas alguns anos antes. Longe de atuar como censuradora, a lei coloca todos os entes, empresas e usuários em pé de igualdade nas discussões, fazendo com que todos devam respeitar as mesmas regras e com os mesmos níveis de responsabilização. E isso, é claro, independente de cor, gênero, credo ou orientação sexual. Como destaca a CNN, entre os principais trunfos da DSA estão o combate à desinformação, aqui não limitado ao que chamamos de fake news, mas também entendido a limitação de conteúdos ilegais, transparência na moderação, controle sobre personalização, proibição de publicidade direcionada a menores, proteção às crianças, garantia de segurança informacional de eleições e proteção aos consumidores em compras online. Ou seja, bastante elementos aqui foram, né, incluídos nessa legislação lá que foi prevista nos textos legislativos lá em 2022. E aqui nós temos, então, a sequência de ideias. Aqui destaco pessoalmente, então aqui é a voz do Renan, né, o autor do texto, ele traz, pessoalmente, algo que gostaria de ver no Brasil, transparência na moderação. Logicamente, a discussão de hoje aqui no país fica em volta do bloqueio do X, porque foi bem na época, né, em setembro de 2024, era sobre isso que estava um boom ali de conversas, de trocas e informações nas redes sociais. Mas qualquer rede social deveria responder às mesmas regras, e esse é o ponto principal aqui. No caso do X, também é importante lembrar que as regras nacionais são soberanas, mas enquanto elas não existem, quando não existem a falta de regulação dá margem para interpretações que saem da esfera correta e são colocadas no balaio da disputa política, tanto por quem defende o bloqueio quanto por quem condena. Basicamente, se houvesse uma regulação efetiva a qual o X estivesse submetido, decisões como a do bloqueio seriam tomadas com mais isonomia, sem margem para uma interpretação de arbitrariedade.
Fechando os parênteses e trazendo uma conclusão ao ponto levantado pela transparência na moderação, essa regulação também obrigaria redes, incluindo a Meta, Bluesky, TikTok e quaisquer outras que surjam, a terem políticas mais claras sobre o que pode ou não pode ser publicado, mas principalmente pelo que foi e por que foi excluído ou banido, né? Então aqui, embora esse texto seja lá de 2024 e traga informações sobre 2022, ainda bem atual, né? Então, seguindo, nós temos: como o atual Marco Civil da Internet não responsabiliza as plataformas pelo que é divulgado nelas, a permissão de um ou outro tipo de conteúdo permanece arbitrária. A regulação, portanto, traria essas discussões à luz pública, e transparência é um ponto-chave para a manutenção de um ambiente saudável de discussões. Por que regulação não é censura? E aqui ele entra num outro ponto. Quando falamos de regulação de redes sociais, muitos usuários da internet trazem que a liberdade de expressão como um contraponto, mas é preciso deixar sempre claro que isso não pode ser considerado um debate honesto. A liberdade de expressão, garantida pela Constituição, não é ferida pela limitação. Em uma análise mais crua, é possível até mesmo dizer que a regulação apenas leva as regras do mundo real para o mundo digital. Discursos de ódio, incitação ao crime e à violência contra outros ou contra si, propagação de notícias falsas e outros atos que seriam censurados nas redes sociais são proibidos fora delas há algumas décadas. Trazendo uma definição sobre censura, ela invariavelmente é usada para proteger interesses não gerais, ou seja, interesses de um grupo limitado ou de um indivíduo. Como a Constituição Nacional não faz distinção entre os entes, a regulação das redes sociais proibiria a discriminação e responsabilizaria as plataformas em caso de abuso de poder. Concluindo a leitura aqui do texto de base, então, que nós temos em relação à proposta pensada aqui no estilo URGS, agora nós vamos para a parte em que há a situação hipotética para que o comando, direcione ali o que você precisa escrever na redação. Então, nós temos o seguinte: realmente o tema não dá mais para fingir que as redes sociais não precisam de regulação, merece discussão ampla e aprofundada. A partir da leitura do texto, considere a seguinte situação: você faz parte de um grupo universitário que estuda e debate assuntos de contemporaneidade, atividade muito comum dentro das universidades. Normalmente, esses grupos são coordenados por um ou dois professores e contam com a participação de alunos de iniciação científica, alunos de diferentes semestres da faculdade, outros professores, etc. Ou seja, são, por natureza, bastante heterogêneos. O fato é que o professor coordenador do seu grupo leu o texto, que a gente acabou de ler, em uma reunião e, como era de esperar, o tema suscitou forte debate. Alguns colegas concordaram completamente com o autor, outros discordaram veementemente. Enfim, instaurou-se uma forte polêmica. Tendo em vista essa situação, o professor coordenador solicitou a membros do grupo a redação de textos dissertativos que apresentem claramente um posicionamento acerca das opiniões lançadas pelo autor. Então a URGS ela tem bem esse padrãozinho, sabe? Ela cria toda uma historinha e aí pede o que você precisa fazer. E esses textos representarão as ideias daqueles que concordam ou daqueles que discordam do Renan. Você foi um dos escolhidos pelo professor nesta tarefa importante e escrever um dos textos. Observe que você será porta-voz de uma coletividade. Seu texto, além de apresentar um posicionamento qualificado sobre as ideias do autor, deverá apresentar a opinião de seus colegas de grupo. Enfim, você deverá escrever uma dissertação que, ao ser lida no grupo de estudos ao qual você pertence, apresentará seu ponto de vista sobre o texto e apresentará a opinião daqueles com os quais você se identificou durante o debate. Então, para além do teu ponto de vista, para além de falar o que você concorda ou discorda do texto do autor, aqui também é necessário trazer a voz do grupo a qual você pertence. Então, a aluna precisava fazer esse padrão de escrita na redação dela. Então, agora vamos para a análise da redação dessa minha aluna. Então, nós temos aqui o título: Respeito não é censura.
Excelente, uma construção sucinta, breve e muito bem articulada. E aí nós temos o início da escrita em que ela sempre opta, né, esse é o padrão aqui que ela já definiu para a articulação das ideias dela, de iniciar com a saudação. Então, prezados colegas e professores, considerando que ela está num grupo e ela vai articular com essas pessoas, ela vai conversar, né, é no momento ali de reunião, então tem toda uma situação fictícia que tem que ser construída e pensada de acordo com a situação hipotética apresentada no proposta. Então nós temos: prezado colegas e professores, o magnífico texto jornalístico cujo tema é "Não dá mais para fingir que as redes sociais não precisam de regulação", aqui só um ajuste, não é regulamentação, o título do texto é regulação. Publicado no jornal Tecmundo em 2024, traz análises e comentários sobre os benefícios de se ter normas nas plataformas de socialização. Nesse sentido, eu, como componente de um grupo universitário, concordo com o autor no que diz respeito à ausência de moderação de publicações desrespeitosas, bem como à falta de transparência de regulamentações. Perfeito! Então aqui ela já traz os dois pontos que ela vai elaborar nos próximos parágrafos de desenvolvimento. Então, ela concorda, além de se posicionar como representante, componente de um grupo, né, concorda com o autor. Caberia um concordamos com o autor enquanto representante? Sim, mas aqui ela traz o eu, né? Então, ela tem que manter a flexão dessa lógica ali, considerando ao meio que ela pertence. E aí nós temos, então, o ponto de ausência de moderação das publicações desrespeitosas e a falta de transparência de regulamentações. E aí avança para o desenvolvimento 1, em que ela vai abordar e defender o seu posicionamento. A priori, convém apontar de início que a indiscriminação de comentários e conteúdos ofensivos tem se mostrado um fator negativo na lógica do respeito na internet. Perfeito posicionamento, já se colocando ali e trazendo: banca, aqui eu vou falar sobre essa indiscriminação de comentários, ou seja, essa falta, essa ausência de moderação em publicações desrespeitosas. Então ela já traz no tópico frasal dela o ponto em questão. E aí ela avança: sob essa perspectiva, muitas pessoas são vítimas de publicações racistas, sexistas, discriminatórias, que fazem alusão a outros crimes, e etc. Aqui nós não temos o E porque o etc. já compõe essa ideia aqui na construção. No mundo online, pela ausência de regras, fiscalização e ação de regulação, ou seja, ela já traz o posicionamento, ela exemplifica os pontos problemáticos em relação a esses desrespeitos, né, que configuram muitas vezes crimes, né, principalmente no contexto racista, sexista, discriminações e tudo que aparece, né, infelizmente, no mundo online. Então ela articula muito bem aqui o posicionamento dela e avança. Nesse viés, fora das telas em nosso país, se tais comportamentos são passíveis de denúncias e até penalizações, não faz sentido as plataformas e mídias sociais não terem regulamentos que rijam o bom uso dessas, em concordância ao texto veiculado no site. Perfeito! Então, para além dela avançar a linha de raciocínio dela, ela ainda retoma e concorda com o texto apresentado. Então, mostra: banca, eu li o texto, eu entendi o que o autor estava trazendo e valido as ideias e complemento aqui com os pontos também, mostrando conhecimento de mundo. E aí ela avança: logo, é inadmissível que pessoas sejam oprimidas e desrespeitadas por causa da lacuna de regras de plataformas. Excelente! Vocês conseguem perceber o posicionamento, a ênfase na fala ao dizer é inadmissível? Então essa palavra de juízo de valor bem carregada, bem expressiva, é muito conveniente em um texto argumentativo, em que ela está se posicionando, né, em nome de um grupo que concorda com o texto base. Se você chegou até aqui, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho e bora pro conteúdo. Seguindo, nós temos então o desenvolvimento 2, que vai falar da ausência de transparência, porque era exatamente isso que ela trouxe aqui lá na introdução, no fechamento, apresentando os pontos. Então nós temos:
Outro sim, a ausência de transparência regulatória acentua o cenário de ocorrência de crime nas mídias de socialização online. Sob essa ótica, avançando, perfeito, quando ocorrem fiscalizações e tomadas de ações sobre comportamentos inadequados nesse mundo virtual, normalmente são muito arbitrárias, entre aspas, como diz o artigo jornalístico, e aí ela faz retomada aqui esse muito arbitrárias, justamente porque é um trecho da obra lá do artigo, né, que foi lido ali no texto base. Então, como é uma fala, ela traz aspas ali para fazer essa referência de citação. Muito bem aplicada. De modo que, sem regras explícitas, qualquer pessoa pode vir e criticar e alegar que a medida tomada é censura. Olha que interessante. Então, dependendo pela falta, né, de ausência, pela falta de organização e clareza das regras ali pelas plataformas digitais, a pessoa pode dizer censura, estão me censurando. E é censura mesmo ou tu cometeu um crime? Né? Não há clareza nisso. Nessa análise, o conceito de censura apresenta que essa é usada para proteger interesses não gerais, segundo o autor do texto. Ou seja, olha a voz dela aqui apresentando. Então, para além de ela fazer a citação necessária, quase que obrigatória, praticamente, né? O ideal é que tu sempre cite o texto, porque ele é a base da tua opinião. E aqui nesse contexto é muito importante, principalmente nessa estratégia aqui de proposta, né? Em que e foi pensado a opinião do autor. É muito importante que vocês tragam, né, para o texto, para a redação, a trechos, né, pontos que foram abordados lá. E percebam, um ponto muito importante. Em nenhum momento aqui no D1 ela trouxe informações e repertórios externos para complementar o posicionamento dela. E mesmo assim ela articulou e organizou muito bem. Por quê? Porque o repertório, a concordância aqui para seguir a argumentação dela é o próprio texto base. Então tá tudo bem se você se guiar apenas com o texto colocado ali na proposta de redação. Não tem nenhum prejuízo. Ah, prof, mas eu gosto de... Não tem problema também. Pode trazer mais elementos de fora, né, como repertório ali para agregar na validação do teu posicionamento. Mas apenas abordando os pontos do texto base que está referenciando a tua argumentação já é suficiente. Seguindo aqui, a gente então tem a voz dela trazendo, né, em relação ao conceito de censura e o que traz segundo o autor do texto, que essa é usada para proteger interesses não gerais. Então, não se faz presente em um contexto de garantir o respeito de todos, né? Na lógica ali desse conceito de censura, ele não se faz presente em um contexto de garantir o respeito de todos. Assim, fechamento, enquanto não existirem regras oficiais disponíveis aos usuários dos meios virtuais de socialização, não se terá respaldos e referências para as medidas a serem tomadas, causando oração explicativa ainda mais a ocorrência de crime nas redes sociais. Excelente, maravilhosa, um coraçãozinho, muitos coraçãozinhos, perfeito, construção intacta aqui da argumentação, da clareza de ideias para a produção desses desenvolvimentos. Muito, muito bom. Então percebam que a aluna ela conseguiu organizar e manter aquela estrutura esperada para o texto dissertativo argumentativo, que é a organização de um tópico frasal retomando, dizendo banca, que eu vou falar sobre aquele assunto que eu comentei lá na introdução, agora eu vou falar sobre esse ponto aqui embaixo. Então ela faz o tópico frasal para representar, mostrar a prévia do assunto que vai ser abordado no desenvolvimento. Ela segue usando muito bem os elementos aqui de progressão, né, o fechamento do parágrafo com a linha de raciocínio ali de conclusão das ideias. Então ela apresenta, né, um período ali de fundamentação e relação lógica, um trecho totalmente argumentativo e coeso com as organizações da ideia dela em relação ao que ela estava argumentando, e o período final de fechamento para concluir a linha de raciocínio construída no parágrafo. Então, construção impecável, estrutura muito bem elaborada. E o mesmo ela fez no D1 também. Então percebam que ela segue a mesma linha, né, de estrutura e organização das ideias. Agora nós vamos então para o fechamento. E aí ela conclui a linha de raciocínio então apresentada no texto.
Portanto, o grandioso texto jornalístico fomenta uma poderosa análise acerca da regulamentação de plataformas de socialização online. Dessa forma, fechamento também, seguindo a mesma linha, eu, como uma integrante, retomando a voz dela, a máscara que ela representa, como uma integrante de grupo universitário, reforço que é dever nosso, aí aqui é só um ajuste que é nosso dever, né? Então troca aqui. Então reforço que é nosso dever buscar direitos que assegurem o bom convívio e interação no mundo virtual. Por fim, último período aqui da conclusão, a frase "a essência dos direitos humanos é o direito de ter direitos", da filósofa Hannah Arendt, olha só quem ela trouxe aqui, maravilhosa. Então ela traz aqui uma referência final. Tipo, prof, mas pode fazer isso? Pode. Na URGS tu pode trazer, seja uma frase de alguém conhecido, renomado, ou até mesmo uma frase que remete a uma frase popular, né, que tem aí um conhecimento, assim, um trecho de uma abordagem de uma fala popular. Então tu pode, sabe as frases assim, nem tudo que reluz é ouro? Essa é uma frase popular, né, conhecida. E aí, então, diversas outras frases que remetam à ideia do tema, tu pode abordar aqui. Nesse caso, ela pensou ali essa frase final para fluir as ideias. Então, ela traz a fala da filósofa Hannah Arendt, que mostra que ninguém deve ter o direito ao respeito, violado. Então, no sentido, né, de que a essência dos direitos humanos é o direito a ter direitos, ela mostra, ou seja, ela traz a voz dela em relação ao que a frase quer dizer, ela não só joga a frase, ela explica com a linha de meu ponto de vista em relação ao que a Hannah Arendt está querendo dizer aqui, ou Arendt. Mostra que ninguém deve ter o direito ao respeito violado, nem mesmo pela internet. E aí aqui a gente só tem um ajuste que o pela retoma como se a internet que fosse desrespeitar, né? E não é o caso, quem desrespeita são os usuários que estão na internet. Então, um ajuste aqui da preposição, aplicação da ideia. Mas percebam que esse aqui é um detalhe. Aqui em cima ela também teve um pequeno ajuste no sentido aqui do e antes do etc. Aqui também teve um ponto que eu não analisei antes, é com o texto, né, em concordância com o texto. Então uma questão de regência também aqui como ajuste. Foram detalhes. Não é em vão que a nota final dessa redação ficou em 14,5 de 15. Então, ela fez uma excelente redação, uma redação impecável, maravilhosa. Por quê? Porque ela fez muito bem a estrutura esperada, a linha de raciocínio, a argumentação, trazendo a voz do que foi apresentado lá na citação hipotética para o texto. Certo? Se você gostou deste vídeo, deixa teu like, te inscreve no canal e se você quer ter a tua redação corrigida por mim, clica no link do WhatsApp que está aqui na descrição. Até o próximo! Tchau, tchau!